Abra sua Bíblia em João, no capítulo 5, no versículo 1. Um texto aqui bem conhecido, que fala sobre aquele paralítico lá no tanque de Betesda. Então, tem algumas reflexões, algumas coisas que a gente pode enxergar nesse texto aqui, para a gente estar compartilhando algumas ideias sobre caminhada. E a grande pergunta que vem a partir desse texto, que é o tema dessa mensagem, é: o que você tem feito para a sua vida andar? O que são coisas de fato principais para que a tua vida faça sentido? A tua caminhada ou o teu exercício de caminhada depende de quê? A gente vai estar falando sobre isso, e o texto, a partir do versículo 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de tanque de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse naquele tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, e quando eu estou tentando entrar, vem outro, chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante, pegue seu leito e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado e não é permitido carregar maca, porque os judeus eles tinham o costume de não fazer nada no sábado. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então o texto aqui é uma história conhecida, alguém que vivia numa agonia há 38 anos, e há muito tempo também estava próximo a um tanque em Jerusalém, conhecido como tanque de Betesda, e ali ele achava que ele seria curado. E a partir disso eu queria estar pensando algumas coisas com vocês, porque me dá uma grande agonia. Tá só lembrando aqui, rapidinho, que a gente não tem tia no berçário, mas se alguma mamãe precisar fazer alguma coisa ali no berçário, está aberto, está disponível, tem o que for preciso lá para poder utilizar. Então, me dá muita agonia quando eu tenho que ver, ou quando eu presencio, tomo conhecimento de que um amigo, um irmão em Cristo, alguém da minha família, tem uma vida travada. Eu não sei se você conhece pessoas assim, pessoas que têm vida travada. Vida travada é vida que não anda. É vida que, às vezes, você dá um passo para frente, dá 10 passos para trás. Vida presa. Vida que não sai do lugar. Vida que gira sempre em torno das mesmas coisas, ou da mesma coisa. Pessoas que têm a vida paralisada, e, às vezes, porque sempre escolhem projetos errados, sempre escolhem relações equivocadas, sempre estão próximas a lembranças que são lembranças danosas, sonhos que são sonhos completamente fragilizados, que não têm consistência nenhuma, sonhos de utopia, quer fazer aquilo que, evidentemente, são coisas impossíveis. Gente que fica esperando ali na Estado Mendanha, em frente ao shopping, a van que nunca vem. Desiste, vai a pé para o Mendanha. Se você quer ir para o Mendanha, não tem esperança na van, porque a van que vai para o Mendanha, ela nunca vem. E você vai ficar travado, e tua vida vai ficar travada. E se você tiver algum compromisso, tu não vai conseguir chegar. Eu moro lá no Mendanha e eu sei dessa agonia. Eu conheci uma menina do Mendanha, fui seduzido por um tarde, moça. E até hoje eu tenho esse problema, né, de locomoção, porque o Mendanha, quando você passa do Guaracampi para lá, em direção à serra, acabou.
tá? Você volta no tempo pelo menos uns 35 anos. Tu compra ainda arroz a quilo, feijão, a grama dentro do saco, e o cara pega com aquele negócio assim e coloca. Não tem padaria de manhã, padeiro, leiteiro, é quase que ainda de carroça batendo sino. Então a sensação que você tem é de que você não consegue ter muita mobilidade, porque você vive uma realidade temporal, mas, né, baseado na tua escolha, você tem alguns empecilhos para caminhar. Só que eu gosto, nesse caso aí, lá é bom. O texto que a gente leu aqui, ele vai retratar justamente a situação de um homem paralítico, de um homem que tinha algumas travas na vida, e a principal delas era a sua deficiência física. Mas, além disso, então, os empecilhos naturais em razão da deficiência física, de locomoção, de andar, de ter acesso, ele tinha ainda essas travas externas, de exclusão social, com base na lei. O povo judeu ele tinha um certo preconceito naquele tempo com pessoas que tinham algum tipo de problema de saúde, ainda mais assim. Ele tinha dificuldade para poder acessar qualquer lugar. Ele tinha a situação do abandono, muito provavelmente os 38 anos que ele fala ali, foi 38 anos experimentando a exclusão social, o abandono, a necessidade extrema. Querer fazer alguma coisa e não pode, querer ir em algum lugar e depender. Uma vida travada, não só em razão do problema físico, mas de tudo que decorre dele também. E ele estava num lugar ali, nesse momento, em que diz o texto, lá no versículo 3, onde costumava ficar grande número de pessoas, também doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. E eles esperavam todos esse movimento das águas. Ele vivia, então, uma situação que era uma situação muito parecida com a dos outros, ou muito semelhante. Então, ele era um paralítico, com falta de mobilidade, excluso socialmente, cheio de problemas, talvez também interiores em razão disso, uma baixa autoestima, etc. Mas existia, diz o texto, muitas outras pessoas, um grande número de pessoas na mesma situação que ele. Mas o texto ele vai mostrar aqui que enquanto nesse período de tempo outros avançavam, ele continuava exatamente no mesmo lugar, na mesma condição, há muito tempo. Então, uns mesmo com situações semelhantes à dele, avançavam, chegavam. Não diz o texto se era curada, se eram curados, mas mostra que eles conseguiam avançar, mas ele permanecia nesse mesmo estado, nessa mesma condição, durante muito tempo. E isso reflete muito a nossa vida, a minha vida, talvez a tua vida também. Você olha para o mundo e você vê um monte de gente caminhando, um monte de gente andando, um monte de gente fazendo um monte de coisa, um monte de gente igual a você, um monte de gente que veio do mesmo lugar, ou da mesma classe, ou do mesmo padrão social que você, e as pessoas andam, as pessoas alavancam, as pessoas deslancham na vida, e você não consegue, e você fica estagnado, e você começa a ter um monte de perguntas, e talvez a mais importante, eu trago ela aqui para vocês hoje, é exatamente essa: o que você tem feito para que a tua vida ande? O que você tem feito para você poder sair do lugar? O que você tem feito para não permanecer tanto tempo na mesma situação, vivendo as mesmas coisas, frustrados, travado? Aonde você tem colocado a tua esperança para que a sua vida de fato dê passos? E eu posso pensar aqui num primeiro momento que tem gente que põe a sua esperança em coisas. E a gente vive muito esse tempo. Pessoas, talvez você, eu também em alguns momentos, colocamos a nossa esperança em coisas. E estas só conseguem caminhar por aquilo que vê, porque coisa, até dentro de um aspecto jurídico, é aquilo que se materializa, é aquilo que está diante dos nossos olhos, é aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver, e aquilo traz influência sobre a minha vida. Coisas que, às vezes, grupos ou a sociedade ou o próprio movimento
de comércio, coloca nas suas vitrines, e naquele efeito, né, que a gente chama de efeito de rebanho, então essa manipulação de massa comercial, você olha porque todo mundo tem, eu tenho que ter também. É aquela marca que todo mundo usa, eu tenho que usar aquela marca também. E com isso a gente vê gente colocando, eu estou vendo ali, ó, acho que é o Jimmy, coloca a Nike até na sobrancelha. Tu já viu a sobrancelha da Nike? Eu acho que ela não fica muito bem, né? E a pessoa faz, né, dá algum problema e vira um símbolo da Nike, a sobrancelha. De rena. É rena? Porque tem gente que só consegue viver assim, só tem esperança naquilo que de alguma forma se materializa. E o texto aí vai mostrar que o paralítico, durante bastante tempo, ele colocou a esperança dele, a esperança do andar, a esperança do caminhar, a esperança do dar passos naquilo que se materializava. E o texto vai mostrar que o paralítico, durante bastante tempo, ele colocou esperança num tanque milagroso, numa coisa que ele via, numa coisa que todos também viam, numa coisa que existia uma ideia de que era um lugar curador, um lugar de milagre. Então, lá no texto de João 5,4, vai dizer que esse lugar é um lugar onde, de vez em quando, descia um anjo. E esse anjo agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, que era conhecido como tanque de Betesda, ou tanque da bondade, tanque da misericórdia, depois de agitadas as águas, a pessoa ela era curada. A gente não sabe se, de fato, a água aqui ela adquiria alguns efeitos terapêuticos de cura quando ela era agitada pelos anjos, ou se era uma crença popular. Então, a gente não tem essa ideia porque o texto não explica. Certo é que muitos, ou todos esses doentes aqui, eles recorriam à fama daquele lugar. Então, se está dizendo que cura, cura. Se eu estou vendo que está todo mundo entrando, eu vou entrar também. Se eu estou vendo que ali acontece alguma coisa, eu também quero. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu fugia da igreja, a minha mãe não deixava naquela vez, não sei nem se isso pode ser filmado, porque depois vão falar que eu não sou crente, ou que eu não era crente quando eu era pequeno. Tá, Luquinha? Se editar, corta essa parte. Brincando. Então, eu morava lá no São Geraldo, no bairro São Geraldo aqui. Então, o que acontecia ali? Eles entregavam doce de São Cosme e Damião. Olha só, proibiu uma criança de comer doce de São Cosme e Damião. Quem tem mais de 40 anos deve lembrar desse tempo. Então, a gente que era crente, a gente ficava numa aflição tremenda. Por quê? Porque a gente via todo mundo indo para lá. A gente via todo mundo correndo, ganhando doce, só doce bom. E pacotão. Tinha um centro de macumba que falava, esse doce do centro de macumba é o melhor. E, de fato, era um negoção assim, ó. Cocô de rato, pipoca, aquele negócio todo, quebra-queixo, bala puxa, um negócio de doido. Só que o que acontecia às vezes? Alguém falava, está dando doce naquele lugar, todo mundo corria. Minha irmã também ia, tá? Vou ficar só eu com a culpa aqui. Todo mundo ia, a gente fazia uma fila enorme. Aí chegava a dona e falava, olha só, o que vocês estão fazendo aqui na frente da minha casa? Não, falaram que está dando doce aqui. Não, mas não está dando não. A gente era levado por aquilo que todo mundo dizia. E o fato não acontecia na sua realidade. E essa é uma tendência que nós temos ainda hoje. E somos manipulados, às vezes até inconscientemente, a ser atraídos por aquilo que pode nos trazer uma esperança. E, geralmente, nos atrai mais aquilo que a gente vê mais, aquilo que a gente vê melhor, aquilo que se materializa de forma mais perfeita diante da gente. Então, muitos ali, eles recorriam a isso, ou a fama daquele lugar, e eles iam para lá. O paralítico e muitos, diz o texto, doentes, inválidos que estavam por ali, depositavam a sua esperança naquele tanque sagrado, no anjo que descia do céu, na água que curava, nas coisas que eles viam acontecer. E passa anos e anos, ele acreditando e esperando que aquilo que estava diante dos seus olhos fosse a solução da sua caminhada, a solução da sua vida, a solução do seu problema. Nós somos seduzidos por isso também. Eu falei um exemplo aqui, eu vou falar outro, para ver como é que, às vezes, aquilo que nós vemos, ou a imagem que as pessoas têm da gente a partir de uma primeira percepção,
às vezes confunde tudo e acha que a gente é aquilo que a gente não é. Esses dias que a gente estava fazendo a obra aqui da igreja, aí na correria, eu vou ali numa loja, uma loja conhecida de tinta aqui, vou comprar massa, e todo sujo, todo esbagaçado, e descalço, de chinelo trocado, e, pô, me dá uma massa corrida aí o cara já vinha aquela massa de R$29,90, Gladiador o nome da massa, tá? Ninguém conhece, mas para mim é melhor porque é a mais barata, e está aí na parede, tudo lindo, maravilhoso, e, naturalmente, a mesma pessoa, fui lá, não sei quantas latas a gente comprou. E essa semana passou a obra, tudo bem. Eu vim do meu trabalho, eu estava de terno, de gravata. Passei lá, eu precisava comprar 2 latas de massa. Eu fui na mesma pessoa e falei, poxa, aquela lata de massa. Ele falou, doutor, já começou tudo errado por aí. Ele nunca me chamou disso. Nós temos a Sherry Willis, de 79,67, e nós temos a Souvenir, de 75,42. Qual que o senhor vai querer? Eu falei, nenhuma. E a Gladiador? Ele falou, bom, senhor, a Gladiador é uma massa para gente de classe baixa. Assim mesmo para mim, de classe baixa. Eu falei, tu não está me conhecendo, não? Eu falei, cara, estava comigo. Bota aí de R$29,90. Então a imagem, eu não sei que percepção que ele teve de mim, que bom, né? Até olhou para mim, tomara que essa imagem dele se torne uma realidade. Que aquilo que ele viu se concretize. Que um dia eu possa chegar lá e comprar uma Sherry Willis de 79,65. Mas ele teve uma imagem distorcida da realidade. E a gente vive num mundo assim. Toda hora a gente distorce a imagem daquilo que é real. E às vezes a gente é pego, às vezes nós somos capturados por aquilo que não é, e a gente acha que é, e quando a gente vê, a gente está envolvido com coisas, ou envolvendo a nossa vida com aquilo que é imaginário, mas que é muito pouco real. Aquilo que dentro de nós, dentro daquilo que todo mundo fala, poxa, isso é melhor, esse é o melhor caminho, coisas, é o melhor caminho ou é a melhor opção para você poder aparecer, para você poder ter, para você ser considerado o título, o dinheiro que você tem no bolso. E você entra nessa linha aí e você acredita que a solução da sua vida está em coisas, ou em situações perceptíveis, naquilo que você percebe pelo tato, pelo olho, pelo que vê. Aí tu acha que a tua vida só vai caminhar se você tiver uma casa, porque enquanto você mora de aluguel, a tua vida não caminha. Conheço um monte de gente que viveu a vida toda de aluguel, e viveu feliz, contente, com um casamento perfeito, porque sabia que isso não é o que faz você andar, não é o que faz a gente andar. Existem coisas mais importantes que isso, mas somos culturados, somos ensinados, nesse sistema que a gente vive, de que você precisa ter para alguém achar que você é alguma coisa. Se você tem mais, você é mais. Se você tem médio, você é médio. Se você tem pouco, você é pouco. Se você não tem nada, você não é nada. É desse jeito. Você vai na rua cada terça, quinta-feira, e você vai ver exatamente isso. Pessoas que se sentem um nada. E elas falam isso para você. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Por quê? Porque não tem nada. Vai um daqueles ganhar na loteria. Tu vai ver na semana seguinte como é que ele vai achar um grande amor. E um grande amor nível master. E vão falar, é amor. Eu falei, sim. Muito dinheiro compra até amor. Né? Dentro dessa percepção que nós temos de ter coisas para ser. E o que vale é exatamente isso, mas à luz da Bíblia, à luz de Jesus, à luz do Novo Testamento. Isso é um equívoco, porque a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 5, 7, o apóstolo Paulo fala, ele diz que o justo ele vive pela fé. Fé é a esperança naquilo que você não vê. Fé é a esperança que você coloca em alguém que você acha que é poderoso para fazer, e que nem você espera muito, mas você sabe que ele pode fazer do jeito que ele quer, e você deposita aí sim, nele. Então Paulo ele entende isso e ele fala, vivemos por fé
e não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por fé, não vivemos por vista. Mas a grande lição que esse tempo, que esse mundo pós-moderno que a gente conhece, nos ensina é: você precisa viver daquilo que você vê. Você só caminha se você materializar alguma coisa e as pessoas perceberem isso. Se você não fizer isso, você não caminha. Aquele cego ali traz aquele paralítico, ele traz essa grande lição para a gente. Porque enquanto ele via, nada andava. Enquanto ele achava que era o tanque, nada acontecia. Enquanto ele achava que era a água, o espetáculo. Enquanto você achar que é a marca, que é o dinheiro, que é o produto, que é aquilo que você faz, que é a aparência que você tem, a grande performance visual que você quer apresentar sempre, que é o terno, que é a gravata, você não vai caminhar do jeito que Deus nos convida a caminhar. E muita gente se decepciona com isso. Muita gente fica travada porque nós somos frustrados, porque é muito difícil você manter esse estilo de vida por muito tempo. Na pior das hipóteses, a força da gravidade, ela vai jogando tudo para baixo. E no final tu falou, até queria, mas não dá mais para sustentar a minha imagem. Então, de que eu vou caminhar de quê agora? Como é que eu vou andar dentro de mim? É óbvio que a gente precisa cuidar, é óbvio que a gente precisa tratar da nossa saúde, do nosso corpo, fazer exercício, uma das melhores coisas que se tem. Mas isso não pode ser a esperança da minha caminhada. Eu não posso colocar a minha esperança nessas coisas. Tem outros também que coloca a sua esperança ou a esperança da sua caminhada em pessoas, em gente. E o episódio aqui desse homem vai mostrar que, além da dependência que ele tem em relação ao material, às coisas, ele também colocou a esperança dele em pessoas, ou a esperança da caminhada dele em gente. Lá no versículo 7 de João 5, quando Jesus pergunta a ele, ele fala, Senhor, eu não tenho ninguém, se referindo a uma pessoa, que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, durante muito tempo, talvez esses 38 anos, ninguém ajudava, e quando ele tentava, alguém atrapalhava. Então, ele estava sempre dependendo de gente. E na dependência de gente, de pessoas, ele nunca conseguia também alcançar o seu objetivo. E se o texto aqui lhe diz que existia um grande número de pessoas na mesma situação, então ele estava enquadrado numa situação ali muito especial, só ele que não conseguia. E Jesus vê aquilo com destaque. Esse homem ele precisava ver cumprido muitos requisitos para resolver o seu problema. Era quase que um verdadeiro 7 passos para você conseguir andar e ter uma vida feliz. E às vezes a gente recorre a esse sistema também. Um dia desse tinha alguém lá em casa falando sobre negócio de energia quântica e que você... Eu falei, o que é isso, gente? Não, que se você localizar, porque existe um processo quântico que faz a vida ser melhor se você se sintonizar. Eu falei, caramba! Eu não sei, eu sei muito pouco de tabuada. Que dirá para ter uma vida melhor e entender o que é energia quântica? É mais fácil caminhar com Jesus do que fazer isso. E ele precisava do tanque da misericórdia, ele precisava do anjo que vinha, ele precisava da água que balança, ele precisava estar no tempo certo, ele precisava mergulhar para ser curado na água que cura. Então esse combo já fazia parte. Então só aí 5 passos para você conseguir andar. E baseado em coisas. Só que agora também ele precisa acrescentar esses 5 passos, mais 2, que são pessoas. Alguém que ajuda ele a entrar e ninguém que atrapalhe ele no seu caminho. Então, olha só, eu preciso de alguém para me levar, mas ninguém pode me atrapalhar também. Quase que impossível você reunir todos esses requisitos para você ter uma vida feliz. Você depender do mundo, você depender de gente. Você depender de gente para fazer alguma coisa acontecer e você pedir, pelo amor de Deus, para ninguém te atrapalhar quando alguém te ajudar a acontecer.
Era mais ou menos o que acontecia. Era o retrato da desgraça do cara aqui, ou da impossibilidade. E lógico, 38 anos, assim. É o que acontecia com ele. Nós sabemos que nós somos, assim, seres que vivem em sociedade. A gente sabe que a gente precisa coexistir, existir com o outro, existir com. A gente sabe que a gente precisa um do outro. Mas depositar a esperança da nossa vida, da nossa caminhada, estritamente no outro, é um erro muito perigoso e tem muita gente que faz isso. Para você ser feliz, você depende da boa vontade do outro. Não é uma desgraça? Você chegar na tua casa, às vezes, estressado, um dia de trabalho, poxa, que você foi atropelado por um monte de situação, ou o homem ou a mulher nessa condição. E está, né, o teu cônjuge, o teu consorte lá em casa, e você mal abriu a porta. Ó, eu quero conversar muito sério contigo, porque hoje você saiu e você não colocou o teu sapato na varanda. Pelo amor de Deus. A minha felicidade depender do ânimo cotidiano do outro, eu vou ser sempre infeliz. Então eu preciso ter uma reação a isso. Ou eu me acostumo com isso e convivo bem dessa forma, ou eu falo, olha só, eu não posso deixar que a minha felicidade, a minha caminhada, a minha vida se eternize nos teus chiliques, marido, ou nos teus chiliques, esposo. Vamos tentar ajustar isso aí, porque é impossível. É por isso que a gente tem choques toda hora. Então, quando você deposita a tua esperança, ou a esperança da tua caminhada, estritamente numa outra pessoa, você corre um risco, porque as pessoas são instáveis. As pessoas decepcionam, as pessoas traem, as pessoas são egoístas, as pessoas se transformam aquilo que alguém é hoje, pode amanhã não ser mais. Então, saiba, esposas, que você dorme com o seu marido hoje, amanhã ele pode acordar um inferno para você. Se ele não estiver na sintonia de falar, caramba, eu preciso pelo menos fazer a minha parte, para que ela viva bem. E da mesma forma, o contrário. Porque as pessoas são assim, a gente se transforma. A ideia é você tentar manter uma vida estável, uma vida emocional estável, um relacionamento equilibrado. Para quê? Você ter essa condição de permanência de emoções, de afetos, de estilo de viver, de educação um com o outro. E às vezes são hábitos que você precisa realizar e no decorrer do tempo tu fala, agora já está no automático. Eu já sei o que ela não gosta, eu não vou fazer. Então ela não precisa mais depender do meu humor, da minha boa vontade, porque eu sei aonde eu tenho problema, então eu vou facilitar a vida do outro. Agora, quando isso não acontece, a gente vira refém do bom humor, da boa vontade, do querer. Aí isso é muito perigoso, porque você vira, de fato, propriedade do outro. As pessoas dizem não, quando às vezes você espera um sim delas. Então, novamente, se a sua caminhada depende do outro, significa que a tua vida pode estar não te pertencendo mais. A tua vida pertence ao outro. Está cheio de gente assim. Eu falei semana passada, vou falar só um tiquinho essa semana também. Às vezes você começa um namoro, mas esse namoro ele já tem, não é bem já um namoro, ele já é um casamento pela metade, um casamento só da parte boa, do prazer, do afeto, né, da curtição, da pizza toda sexta-feira. Mas o lado ruim você não quer viver, que são os compromissos dessa relação. Quer dividir o dinheiro, né? Quer a fidelidade, quer estar junto, vivendo, coisa chata todo dia, a monotonia da relação, mas você não quer muito fazer isso. Só que as pessoas vivem esse casamento pela metade, mas querem dominar a vida do outro por completo. Aí você tem casal de namorado, que o namorado acha que é dono da namorada. Você tem namorada, que às vezes porque já faz sexo na hora errada, ou então no tempo errado, então já acha que é dono do corpo do outro. E vive assim. Aí você vai para o noticiário, nos casos mais extremos, namorada que matou porque a outra não quis mais, porque o cara acha que é dono, ela diz que não é mais, aí acontecem as desgraças, ou então as obsessões, as compulsões, as possessividades desgraçadas, que inferniza a vida de quem poderia estar se dando muito bem, se colocasse no tempo a coisa certa
para poder fazer no momento certo, conhecendo, para saber se realmente vale a pena eu entregar a minha vida para o outro ou achar que o outro é dono da minha vida fora de hora. E a Bíblia diz que o homem deixa o seu pai e sua mãe e os dois se tornam um só. Então, olha só, não é um do outro, em termos de possessividade. É um com o outro. É um compondo o outro. Então, é um só. O que eu sinto, você sente. Se eu choro, você deveria chorar comigo também. Tá, o meu contra-cheque é o teu contra-cheque, o teu contra-cheque é o meu também. O que eu tenho é teu, o que você tem é meu. Mas não é assim que a gente vive. Às vezes você tem casado de anos aí, que o que eu tenho é meu, o que você tem é meu também, e não se mete, porque eu não vou te entregar nem aquilo que te pertence. É exatamente esse retrato aqui, é uma caminhada que você depende do outro e sua vida não te pertence mais, então você não deve pôr a sua vida nas mãos dos outros. Jesus ele vai te ensinar a caminhar, mas Jesus não diz que a caminhada do outro é sua propriedade. Jesus não diz que o outro que é o dono dos seus passos. Então a gente faz uma escolha, vamos viver juntos e em comum, ou como um só. Isso não é 7 passos, ou isso não é uma autoajuda. Isso é palavra de Deus. Que quem segue isso, esse é o nosso manual de vida, de fé, de caminhada, quem segue isso vai ter resultado de vida relacional com qualidade. Então, a gente precisa parar um pouco com esse negócio de dizer que a minha vida só vai dar certo quando o outro me entender. Ou quando o outro me ajudar. Ou quando ninguém me atrapalhar. Sabe por que eu não dou certo? Porque todo mundo me atrapalha. Quando eu estou na boca da botija para fazer alguma coisa, vem alguém e me empurra, alguém me dá uma rasteira, minha vida é assim, uma vida de ó céus, ó vida, ó desgraça. Aquela hiena lá da década de 60, sei lá. Se ninguém me atrapalhar, ou então eu preciso que o outro me ame para eu ser feliz. Olha só, você precisar que alguém te ame. O amor, ele flui, o amor, ele acontece, o amor é produto de afetos, mas muito também produto de ação. Aquilo que você faz, o que você não quer fazer pelo outro. Aquilo que o outro faz e que não queria fazer por você. E vocês vão trocando, e vão se relacionando, e às vezes vocês se enfrentam, e lá no final tu fala, tudo isso valeu a pena. Sabe por quê? A gente foi se encontrando com isso e não se separando. Mas o tempo que a gente vive é completamente diverso a isso. Porque nos entregamos ao outro de forma demasiada, na hora errada, no tempo errado. E as pessoas acham que são donas umas da vida da outra. E o resultado a gente está vendo, eu estou só replicando aqui aquilo que a gente já sabe que acontece no dia a dia. E assim, como lá, muitos doentes, inválidos, cegos, mancos, eles passaram à frente, porque tomavam decisões certas, mas outros não. E aquele homem ali, durante anos, ele tenta alinhar a órbita dos planetas. Ele tenta colocar a sua esperança, a esperança da sua caminhada, da sua direção, no outro, que leve ele para o tanque, e do outro, que não atrapalhe a sua caminhada. Isso acontece com a gente também. Até que Jesus, a gente caminhando aqui para o final, ele está descendo, ele vai a uma festa em Jerusalém, e lá em João 5,6, diz que ele passa pelo tanque de Betesda, eu já falei aqui, é um lugar de bondade, um lugar de cura, um lugar de misericórdia, interpretação, ou casa. E ele vê esse paralítico, e ele fica sabendo que esse homem vivia muito tempo assim. Jesus, ele tem compaixão. Jesus, ele fica agoniado quando ele vê que coisas assim se perpetuam. Jesus, ele fica agoniado de ver tua vida travada, sabia? Quem tem vida travada aqui, se eu estou falando com algum irmão, e isso está cabendo no coração e na vida, Jesus está agoniado com isso. É como se ele estivesse te vendo no tanque de Betesda, tentando resolver um problema de outras maneiras, que não é a maneira dele, e ele olha para você com compaixão, e ele tenta passar pela sua Jerusalém.
para encontrar você. E ele sabe da história do homem. E o paralítico, por sua vez, ele não tinha ideia de que Jesus conhecia, não tinha ideia de quem era Jesus, diz lá no versículo 13, e daquilo que Jesus poderia fazer. Só que em Jesus, aquele paralítico, ele consegue encontrar a esperança que faz ele caminhar. E aqui está o grande ponto da questão. Jesus é a esperança que te faz caminhar. Se você tem buscado em coisas, se você tem buscado solução em pessoas, você pode se decepcionar, mas Jesus, ele é infalível, porque na palavra dele, todos que experimentaram isso, todos que viveram isso, todos aqueles hoje que ainda querem viver isso, consegue caminhar, consegue destravar. A pergunta de Jesus aqui, ela vai no coração do problema daquele homem ali. Jesus, ele é muito objetivo, ele fala, ó, o que você quer? Você quer ser curado dessa doença? Se aproxima do homem e fala, ó, você quer ser curado dessa paralisia aí? Mas talvez Jesus sabia que a paralisia dele ia além do problema físico. E ele responde de forma não objetiva ou pouco objetiva e começa a fazer um lamento, e lá no versículo 8 ele vai dizer, eu não tenho ninguém, Jesus. Olha só, novamente, eu não tenho ninguém. Quando eu tento, eu não consigo. Então, quando eu desço, vem outro antes e é curado no meu lugar. Será que, de fato, aquele homem queria ser curado ali? Será que vivia numa vida que é uma vida de autossabotagem? Porque tem gente que vive assim, fica se autossabotando, a pessoa quer, mas não faz por onde daquilo que quer. Ou diz que quer, que precisa sair de uma situação, mas, na verdade, ela tem medo de sair. Porque pode ser um desafio, pode ser desconfortável ela viver uma vida natural. A gente está na rua cada dia e tem pessoas assim que claramente, objetivamente, falam para a gente, eu não quero sair daqui. Aqui as pessoas trazem comida, aqui eu não preciso ir para a centro de recuperação, que fica um pastor lá que diz que eu tenho que ler a Bíblia o dia inteiro. É a opção dele, um monte de gente fala assim. E outras falam, eu quero, mas tem gente que me atrapalha, eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Então, esses que querem, mas não fazem por onde, se auto-sabotam. E a gente vive um tempo meio que disso também. Eu quero resolver problemas. Eu já identifiquei problemas emocionais. Eu já identifiquei problemas na minha vida, problemas relacionais, mas eu não consigo sair disso. E você pega a muletinha da auto-sabotagem e tu fala, é por isso que eu não consigo. Então, fica a dúvida aqui, porque a gente não sabe se, de fato, aquele homem ele estava se auto-sabotando ali para não querer viver uma vida de condição normal. A gente não tem como saber. E durante anos, ele deposita a sua esperança em coisas, em pessoas. Durante anos, ele reproduz a mesma história triste, a mesma história que ele mesmo não consegue dar solução. Ou, talvez, durante anos, ele se auto-sabotou, criando empecilho, criando problema, que impedia ele de ter uma caminhada. Só que Jesus é sempre maravilhoso. Como ele estava lá, ele está hoje aqui também. Ele está hoje aqui. E ele não estava disposto a passar pelo tanque de Betesda, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, lugar de inválidos, de pessoas travadas, paralisadas, doentes, sem produzir vida que anda. Por onde Jesus passa, a vida precisa andar. Se a tua vida está travada, Jesus ele está passando pela porta da sua vida. E ele fica muito incomodado da tua vida não caminhar, porque por onde Jesus passa, a vida precisa andar. E ele diz lá em João 5,8, homem, levanta, pega a sua cama, pega o seu leito e anda. Pega essa frase, pega essa afirmação, na verdade, essa convocação de Jesus, e joga ela para a tua vida. Não fica paralisado em questões que já há anos você vive, revive, mói, remói. Tem gente que já casou 1, 2, 3, 4, 5 vezes e até hoje vive os mesmos problemas.
ou porque depende do outro, ou porque depende de coisas, ou porque fica auto-sabotando a vida o tempo todo. E Jesus passando, toda hora passa na porta da casa, passa na porta do problema, passa na porta da angústia, na porta daquilo que deixa você aflito e fala: levanta e anda, irmão. E você não faz. E talvez você fique muito mais do que esse homem aqui, 38 anos, talvez você morra, você tenha uma experiência até com Jesus, mas você não consegue nesse mundo viver uma vida de qualidade, uma vida feliz, uma vida que independente de coisas ou de pessoas, ela te satisfaz, ela satisfaz o outro, ela é transformadora para você, ela é transformadora para o mundo. É isso que Jesus faz o tempo todo. Ele não veio só para morrer numa cruz, para sofrer e falar: tá aí, ó. Vem para o céu todo mundo. Esse mundo, ele pode ter a percepção de um mundo de desgraça, mas é o mundo que Deus criou, é o mundo que Deus fez, é o mundo que Ele saiu do reino da sua glória. Ele colocou seus pés aqui para poder trazer esperança nessa era, nesse tempo. Então, se você quer viver uma vida que vale a pena, uma vida que realmente tem significado, uma vida transformadora, uma vida que produza transformação para o outro, viva a partir de agora a eternidade de Deus. Levanta, pega o seu leito e anda. Porque quando Jesus ele está presente, as paralisias, elas precisam cessar. E não é sobre deficiência física somente. O texto está falando disso, mas eu estou saltando aqui para outras paralisias. É sobre essa capacidade curadora de Jesus. Jesus é Jesus que cura. E hoje eu estou falando de vida paralisada. Aquilo que impede você de dar passos maiores para você mesmo, para a tua casa, para a tua família. E principalmente passos com Deus. Então a gente inclui aqui as deficiências emocionais, as deficiências de decisões que você precisa tomar, as deficiências espirituais que impedem de você ter uma vida de mais intimidade com Deus, e que essa intimidade ela tenha como reflexo uma vida que é uma vida invejável no bom sentido aqui na terra. O que você tem feito para a sua vida andar? Não pense que ter coisas vão resolver. Não espere que pessoas sejam a solução. Então não é o externo, não é a aparência, não é a roupa, não é o outro, não é o mundo que te trava. O que trava você é aquilo que você constrói a partir de você mesmo com Deus. Se você construiu uma nova história com Deus, não é a palavra do pastor Alain dessa igreja batista de Pedra Angular, palavras de Jesus. Você vai levantar, você vai pegar todas as suas aflições, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, e você vai caminhar curado, caminhar. E alguém vai falar: tu tem problema, tu tem aflição, tu tem desafio, continuo tendo tudo isso, só que eu ando, eu não estou travado, só que eu caminho. A minha vida não é uma vida pacata, não é uma vida travada. Pegar o leito é isso, andar com Jesus é isso, não paralisar. Entregar as suas paralisias àquele que é a razão da nossa esperança. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe. Se essa palavra ela faz sentido para aquilo que você está vivendo.